Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto para mais uma aula do nosso Matemática e Companhia, e a dica de hoje que eu vou dar é sobre matrizes. Para você que já tem acompanhado aí nossas dicas, hoje é uma dica matadora aí para você que tem algumas dificuldades ou que quer aprimorar os teus conhecimentos nessa área de matrizes. Nós sabemos que a matriz é uma tabela e que essa tabela ela pode ser dada numa questão. Porém, existem algumas questões em que você vai ter que construir essa matriz. Você vai ter que identificar quais são os elementos dessa tabela. E geralmente esses elementos então vão ser dados através de uma fórmula. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma situação que pode aparecer para você, né? Assim como infinitas fórmulas que nós poderíamos ter. Então, a primeira delas aqui eu vou construir uma matriz, geralmente ele me dá uma ordem, por exemplo, a matriz A igual a AIJ, e aí ele coloca ali geralmente uma ordem, né? 2 por 3 aqui eu vou colocar, tal que. Então, a partir daqui, ele me dá uma fórmula. E aí eu vou colocar aqui uma fórmula AIJ igual a 3i mais 2j. O que isso significa, professor? O que é para fazer com essa informação? Essa informação ela já está me dando praticamente tudo que eu tenho que fazer. Ela está me dizendo, a partir daqui, deste elemento, qual é exatamente a ordem da minha matriz. Só para lembrar o que é a ordem. A ordem da matriz indica exatamente quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, se ele me deu aqui 2 por 3, significa então que esta matriz que ele colocou aqui como 2 por 3, ela vai ter exatamente duas linhas, ok? Então ela vai ter duas linhas e vai ter 3 colunas. E como que nós vamos construir então essa matriz, professor? Bom, eu tenho que lembrar primeiro o que é uma matriz com duas linhas e 3 colunas. Cada elemento da minha matriz recebe um nome e esse nome vai indicar exatamente a posição que esses elementos ocupam. Então, se ela é uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas, a minha primeira linha seria composta pelo A11, lembrando, né? Matriz, letra maiúscula, elemento, letra minúscula. A11 por quê, professor? Primeira linha, primeira coluna. Depois temos A12 e A13. E aqui acabou a nossa primeira linha. Agora vamos para a segunda linha, que seria quem? A21, A22 e A23. Resta agora, então, nós sabermos exatamente quem são esses elementos, usando essa fórmula aqui que ele me deu. Para isso, eu vou usar uma informação muito importante e valiosa. Aqui, esse I e esse J têm um significado. Sempre o I vai indicar para mim a linha do meu elemento e o J vai indicar a coluna desse elemento. Então, a partir de agora, nós vamos começar a escrever essa matriz usando um por um dos elementos. Por exemplo, a matriz A11, o que significa? Que o meu I vai ser o número 1 e que o meu J, nesse caso, também vai ser o número 1. Significa então que eu vou usar a fórmula. Que fórmula? Essa que foi dada no início da expressão. 3 vezes o valor do I, ou seja, 3 vezes o meu I, que nesse caso é 1, mais exatamente 2 vezes o valor do meu J, que vai ser 1 também. E aí não podemos esquecer a ordem das operações. Temos que fazer primeiro, nessa situação, as multiplicações, então 3 vezes 1, 3, e aqui mais 2 vezes 1, que é 2. 3 mais 2, teremos 5. Significa que o nosso primeiro elemento vai ser o número 5. Vou montar agora o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, usando o mesmo procedimento. Ó. Vejam que agora o meu I passa a ser o número 1 e o meu J passa a ser o número 2. E fazendo mais uma vez a operação, nós vamos ter 3 vezes 1, que é 3, e 2 vezes 2, que é 4. 3 mais 4, 7, que é o nosso próximo elemento. Partindo disso, agora nós vamos usar o A13, usando a mesma fórmula, 3 vezes. Agora o meu I continua sendo o número 1 e o meu J
vai ser o número 3. Multiplicação em primeiro lugar, então temos, né, 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 3, 6, certo? Então, 3 vezes 1, 3, 3 com 2 vezes 3, 6, vai ficar 9, né? 3 mais 6, 9. Primeira linha da nossa matriz está pronta. Então, até vou colocar aqui embaixo, né? Quem seria essa primeira linha? Ela vai ser formada pelos elementos 5, 7 e 9. E agora vamos para a nossa segunda linha, que é composta pelo A21, A22 e A23, ok? Bom, para isso, agora nós vamos usar o mesmo artifício, o mesmo recurso que continua sendo a nossa fórmula. Essa nossa matriz aqui, ela é composta apenas por uma única fórmula. Então, vamos ao que interessa. 3 e o 2 multiplicando. Já vou colocar aqui toda ela para nós só repetirmos, né, a ordem das operações. Quem vai ser o meu i a partir de agora? O meu i vai ser aqui o número 2. Então, 3 vezes 2 mais 2 vezes o meu j, que é o 1. Então, seguindo essa operação, nós temos 3 vezes 2, vamos lembrar lá, 6, mais 2 vezes 1, que é 2. E aí, 8. Agora, quem vai ser, professor, o meu próximo elemento ali? 3 vezes 2, que é o meu i, mais 2 vezes 2, que é o meu j. Bom, seguindo esse raciocínio, temos 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. E por último, né, nós vamos fazer agora 2 vezes 3, que é, ou melhor, 3 vezes 2, né, que aqui é o meu i, e 2 vezes 3, que é o meu j. Seguindo o raciocínio, temos 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6 também, 6 mais 6, 12. Quem é a minha segunda linha? 8, 10, 12. Então, 8, 10 e 12. Percebam que aqui, né, nós montamos uma matriz de ordem 2 por 3 formada apenas por uma fórmula. Cada matriz em determinados exercícios terão a sua própria fórmula. Em alguns casos, você vai receber essa matriz pronta, em outros casos, como esse aqui, você vai ter que construir a sua matriz, tá certo? Então, essa é uma pequena dica que pode te auxiliar se você tiver alguma dificuldade ou se você quer revisar este assunto aqui sobre matrizes, que é muito importante. Então, fica ligado nas nossas próximas dicas. Conto com o teu apoio aí, dá aquela curtida, deixa teus comentários aí embaixo e nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!